como Deus lida, você estará sendo um instrumento do diabo para acabar com a vida da pessoa, e não um instrumento de Deus. E por isso eu quero estudar com vocês 1 Reis 19, para que nenhum de vocês, para que nenhum de nós faça ou continue fazendo esse tipo de coisas, sendo instrumentos do inimigo para acabar com a pessoa que está doente. 1 Reis capítulo 19 é o nosso capítulo de estudo desta manhã. Esse capítulo fala do profeta Elias. Você sabe que o profeta Elias foi um homem tremendamente usado por Deus para acabar com a adoração ao Deus Baal. Muitas vezes lemos 1 Reis 18 e pensamos o seguinte: nossa, mas como Elias foi perverso em sobre a ordem de Deus matar 450 profetas de Baal. Você sabia que Elias não foi perverso em fazer isso? Você sabe o que a adoração a Baal envolvia? Além dos indivíduos se reunirem na frente do altar para fazer todo tipo de imoralidade sexual, eles sacrificavam os próprios filhos ao Deus Baal, cortavam as cabeças das crianças e penduravam em árvores. Então, quando Elias foi a mando de Deus acabar com 450 profetas de Baal, meus amigos, é porque Deus sabia o que estava fazendo. Deus deu chance para o povo se arrepender, para os adoradores de Baal se arrependerem, mas eles continuaram sacrificando crianças. Chegou o momento que Deus falou: chega, vocês não querem se arrepender, faca no pescoço. Elias foi tremendamente usado por Deus. Só que quando Elias elimina esses 450 profetas de Baal, a rainha Jezabel, casada com o rei Acabe, dois perversos, ela colocou na cabeça o seguinte: eu vou acabar com a vida de Elias por ele ter feito isso com os meus profetas. E aí, meu amigo, aquele Elias que tinha enfrentado 450 homens, não teve coragem para enfrentar uma mulher. Por quê? Meus amigos, a pressão espiritual sobre Elias foi tão grande que ele desenvolveu uma depressão. E eu vou lhe mostrar na Bíblia isso, eu vou lhe mostrar como que Deus lidou com o profeta, na esperança, meu irmão e minha irmã, de que você e eu aprendamos como lidarmos com uma pessoa que se encontra nessa situação. 1 Reis 19, a partir do verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ela foi indignada. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Agora perceba os sintomas depressivos na vida de Elias. Verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias recebe a notícia de que a rainha Jezabel acabar com a vida dele. E no final do verso 3 diz que ele deixou o seu moço. E no verso 4 diz que ele foi ao deserto caminho de um dia. Queridos, todo profeta tinha um auxiliar. Elias ficou tão deprimido que ele se isolou socialmente. Deixou o seu auxiliar e foi caminhando no deserto sozinho. Esse é o primeiro sintoma de uma pessoa que está doente com a depressão: isolamento social. Ela não acha graça
na companhia das pessoas. Ela quer ficar sozinha para internalizar, para sofrer sozinha. O segundo sintoma de Elias, diz aqui no versículo 4 o seguinte: ele pediu para si a morte. Vocês viram que paradoxo? Um profeta de Deus, que sobre a ordem de Deus venceu 450 profetas, chegou no momento da vida que ele estava tão abatido, que ele falou assim: Deus, eu não quero mais viver, tira a minha vida. Agora eu pergunto para você, meu irmão, alguém aqui tem a audácia de dizer que Elias não tinha fé em Deus? Eu queria saber se tem alguma pessoa corajosa o suficiente para dizer nesta ocasião que Elias não tinha fé em Deus. Você sabe o que aconteceu com Elias, né? Ele foi arrebatado em vida para não conhecer a morte. Então, se você me disser que Elias tinha problema espiritual, eu vou dizer: você é que tem problema espiritual. Meu amigo, se há homem que não tinha problema espiritual, era Elias. Mas mesmo assim, no momento da vida, ele ficou doente. E olha o sintoma, o outro sintoma que ele manifestou, verso 5: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Meus amigos, tudo isso é sintoma de depressão. Isolamento social, querer a morte e sono. Sabe por quê? Que a depressão dá muito sono? Eu vou lhe explicar com conhecimento de causa, meus irmãos, porque entre 7 doenças de ordem emocional que eu tive, uma das piores foi a depressão. É horrível. O cérebro está tão cansado de lutar contra os pensamentos negativos, que o cérebro dispara um mecanismo para a sua proteção. Ele quer desligar. Ele não aguenta mais. E aí o cérebro manda uma mensagem para o seu corpo todo que você tem que dormir. E nesse processo de depressão, de você ficar pensando coisas ruins, pensando em morte e tudo mais, muita energia cerebral é gasta. E aí o sono é um mecanismo para o cérebro descansar um pouco, se defender. Só que o sono é excessivo. O sono é excessivo que a pessoa fica incapacitada a fazer as coisas rotineiras que ela é acostumada a fazer. Ocorre um desequilíbrio químico cerebral. E meu amigo, quando a pessoa chega nesse desequilíbrio químico cerebral, a coisa é complicada. Ele revela esses sintomas. E se você conhece alguém na sua família que tem um desses sintomas, abra o olho. Ao invés de ser usado pelo diabo e dizer assim: ah, isso é frescura, ah, você tem que ir mais na igreja, ah, você tem falta de fé. Ao invés de você deixar que o diabo use você para acabar com a pessoa, proceda como Deus procedeu com Elias. E o que Deus fez com Elias? Verso 5 mesmo: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Interessante que eu não vejo o anjo de Deus dizendo assim: Elias, vá orar mais porque a tua fé está pequena. Ele falou assim: Elias, levanta-te, come. Ou seja, o anjo fez duas coisas fundamentais que um depressivo precisa: toque físico e ânimo, incentivo. O toque, irmãos, tem um poder muito grande, terapêutico. O toque tem um poder, irmãos, tão grande, que quando nós temos falta do toque materno, nós crescemos com um buraco enorme nas nossas emoções. Quem não teve amor de mãe,
quem faltou amor materno, o amor primário, ele cresce com um rombo na sua psique, que só na volta de Jesus ele vai curar definitivamente. E esse anjo sabia disso. Elias, naquele estado depressivo, o anjo toca nele, porque quando você é tocado de uma forma amorosa, carinhosa, você se sente bem. E o anjo falou o seguinte: levanta-se e come. Verso 6. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Ou seja, ele estava ruim mesmo, meus amigos. Eu fiz isso muitas vezes, amigos. Quando eu tive com depressão, irmãos, há 9 anos atrás, 8 anos atrás, eu perdi 15 quilos em 20 dias. Não conseguia comer. Mas eu lembro que quando em algum momento eu conseguia comer uma coisa, parece que eu tinha ficado umas 5 noites sem dormir. Eu tinha que deitar de novo, não aguentava mais. Então eu sei muito bem aquilo que Elias sentiu. E aí Elias comeu aquilo, voltou a deitar porque a depressão dele estava pesada. Olha o que diz o verso 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, para o caminho que te será sobremodo longo. Mais uma vez o anjo não apareceu assim: Elias, o negócio é o seguinte, você está com um problema espiritual mesmo. Levanta, Elias, vamos orar. Não, o anjo não fez isso. Quem faz isso é porque não sabe o que está dizendo, ele não entende. O anjo mais uma vez o incentivou: olha, come mais um pouco, levanta-te, porque o caminho que você tem é longo. Verso 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Com o toque do anjo, com a alimentação saudável, ele pôde dar uma erguida. E aqui mostra, queridos, que uma das formas de curar a depressão é: o depressivo tem que receber toque, apoio da família, não é? Carinho, uma alimentação saudável, ânimo. Começa por aí o tratamento. Incentivo. Uma outra coisa, queridos, aqui, olha o que diz o verso 9 agora. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Voltou ao isolamento social, sozinho, numa caverna. Não estava totalmente curado. Melhorou, mas não estava totalmente curado. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse. Agora, olha a abordagem de Deus aqui com ele. O que fazes aqui, Elias? Você acha que Deus não sabia o que ele estava fazendo ali? Deus não sabia que ele estava deprimido porque ele estava numa pressão violenta por causa da rainha Jezabel? Será que Deus não sabia? Claro que Deus sabia, irmãos. Por que Deus perguntou? Porque Deus aqui está fazendo uma psicoterapia com Elias. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Deus abordou Elias com a pergunta óbvia: o que você faz aqui? Para deixar Elias desabafar. Ao invés de você deixar uma pessoa deprimida desabafar, você abafa ela com seus comentários infelizes. Ah, você tem falta de fé. Ah, você tem que melhorar a sua frequência na igreja. Eu não vejo Deus falando para Elias: Elias, você tem que ler mais a Torá. Você está lendo pouco a Bíblia, Elias. Não, Deus falou o seguinte: o que tu está fazendo aqui? E aí ele começa a falar: ah, mas eu sou fiel ao Senhor, e fiz isso e aquilo, e os caras querem me matar, e tu vai deixar do mesmo jeito. Isso é psicoterapia, meus amigos, é deixar a pessoa falar, porque ao a pessoa falar, ela começa a racionalizar melhor a situação dela, e ela mesmo no falar, ela vai percebendo que há saídas para ela. E aí olha o que Deus continua fazendo aqui, ó, no versículo
11. Disse-lhe Deus: sai e ponha-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. Deus começou a passar diante dele numa manifestação gloriosa. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois de um vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu. De novo, olha, a psicoterapia de Deus não foi só uma vez, ele fez de novo. A mesma coisa. Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, e de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azalel, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Verso 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando, e por aí segue Elias cumprindo o seu ministério. Meus irmãos, Deus fez uma abordagem psicoterapêutica com Elias, deixou Elias desabafar, e aí depois Deus orientou o que ele devia fazer. Isso nos mostra, queridos, que um tratamento para depressão só pode ser eficaz se há uma boa psicoterapia. Sabe por quê? A psicoterapia permite você abrir o coração, e ao você abrir o coração, você está com o coração aberto para receber informação sobre o seu estado de saúde. E ao você receber informação, você aprende técnicas e maneiras de lidar com os seus problemas internos. Portanto, quem diz que ir em psicólogo é coisa de louco, ele é que é louco na verdade. Ele não sabe o que está dizendo. A psicoterapia é fundamental. O próprio Deus fez uma abordagem psicoterapêutica com Elias. E com base, irmãos, da minha experiência, eu lhe digo uma coisa: eu me arrependo amargamente de não ter feito terapia antes. Eu comecei, queridos irmãos, a ter problemas de ordem emocional aos 5 anos de idade. Desenvolvi tiques nervosos. Hoje eu tenho bem menos, mas ainda os tenho. Depois desenvolvi, irmãos, fobia social. Eu não conseguia nem levantar a mão numa sala de aula para perguntar algo para um professor. Tamanha era a minha baixa autoestima. Desenvolvi transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico. E aí, por volta dos 25 anos, desenvolvi a depressão. E vou dizer uma coisa para você: se eu tivesse buscado psicoterapia, eu teria evitado muita coisa. Por quê? Quando você quando você não trata uma doença emocional puxa as outras. Porque o seu cérebro vai acumulando uma carga tão grande de ansiedade que o teu cérebro precisa reagir. O que é a depressão? O que é o toque? O que é a síndrome do pânico? É uma forma do cérebro dizer para você o seguinte: olha, meu amigo, eu não estou aguentando mais. E aí o cérebro fala para o corpo, estou falando numa linguagem leiga: olha, corpo, eu estou com tanta carga aqui que eu tenho que mandar alguma coisa para repartir com você, porque eu não estou aguentando.
E aí o cérebro manda sintomas para o corpo, para repartir a carga com o corpo. E se você não tratar, o cérebro vai continuar disparando isso para o corpo, porque esse é um mecanismo, irmãos, que Deus fez, porque se não acontecesse isso, se o cérebro não manifestasse o sintoma, a gente enlouqueceria. Além desse tratamento, isso aqui na Bíblia me mostra uma outra coisa, irmãos. Vocês vejam, Deus por acaso apareceu para Elias e o curou milagrosamente da depressão? Por que, irmãos? Será porque Deus estava limitado aqui nesse momento? Sabe por que Deus não faz isso sempre? As doenças de ordem emocional, na maioria das vezes, Deus quer que curemos através de psicoterapia. Por quê? Porque João 8,32 fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É só através da psicoterapia que eu começo a encarar verdades sobre mim mesmo. E é quando eu encaro essas verdades que eu recebo cura e crescimento como pessoa, para eu não voltar a ter aquele padrão de comportamento e de pensamento que me levou a ficar com a depressão. Eu vejo nessa história também que Deus não é contra o tratamento medicamentoso. O indivíduo dizer que quem toma antidepressivo é porque ele está com falta de fé, com muito respeito, meus irmãos, precisa aprender muito ainda em relação à vida. Que a Bíblia não é contra o tratamento medicamentoso se for devidamente correto. Eu vou lhe mostrar um texto aqui que talvez você não tenha parado para analisar. 1 Timóteo 5, 23. Dá uma olhada nisso aqui comigo. Primeira Timóteo 5, 23. Paulo dando um conselho aqui para Timóteo: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O vinho nos dias dos apóstolos era o que a medicina tinha de melhor para problemas de estômago. Agora, você acha que Paulo não tinha força do Espírito Santo para curar o indivíduo aqui? Paulo ressuscitou até mortos. Mas por que ele não o fez? Porque nem sempre, amigos, Deus quer curar por meio de milagres. Aqui, Deus inspirou Paulo a orientar Timóteo a tomar um medicamento da época para resolver as suas enfermidades de estômago. Isso mostra que Deus não é contra o tratamento medicamentoso. Irmãos, a cura da depressão existe. Se você seguir o método terapêutico de Deus, e você unir esse método terapêutico divino com psicoterapia e medicamento correto, receitado por um bom psiquiatra, você vai se recuperar, você vai sair dessa. Você precisa do antidepressivo se você tem a depressão, porque a sua química cerebral está desregulada. E aí é quando você toma um antidepressivo que ela se equilibra e você fica preparado para fazer a psicoterapia. Então a combinação das orientações de Deus com psicoterapia e medicamento se constitui no maior segredo para curar a depressão. Eu finalizo dizendo 3 coisas para você, e vou lhe mostrar isso na Bíblia. O que Deus quer dizer para a pessoa que está deprimida nesta manhã?
O que Deus quer dizer para você que talvez tenha algum problema de ordem emocional e ainda não buscou ajuda? Deus tem 3 coisas para dizer. Primeiro, filho, eu estou com você. Segundo, filho, eu entendo você. Terceiro, filho, eu vou ajudar você. Quer ver isso na Bíblia? Que Deus está com você. Salmo 34, 18. Não importa a dificuldade que você tenha, a doença emocional que você tenha, Deus diz assim: filho, eu estou com você. E esse texto Deus escreveu na Bíblia, esse verso que tem depressão. Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. É isso que Deus tem a dizer para você. Filho, você está com depressão? Você está com transtorno do pânico? Você está com algum outro problema? Meu filho, eu estou perto de você. A depressão muitas vezes não nos deixa sentir que nós estamos perto de Deus. Mas Deus convida no Salmo 34, 18 a fazer o seguinte: filho, a tua química cerebral impede até de você me sentir perto de você, mas eu quero que você creia mais na Bíblia do que no que você está sentindo. E aí o irmão me emprestou aqui essa versão do Salmo 34, 18, nessa outra versão da Bíblia, fala assim: ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perdem a esperança. Olha que texto bonito. É isso que Deus diz para o deprimido. Agora, se Deus lida assim com o deprimido, por que você vai deixar que o demônio lhe use para dizer para o deprimido: você tem falta de fé, você tem que melhorar a sua comunhão com Deus, você tem que ir mais na igreja? Eu espero que ninguém nesta manhã saia daqui usando a maneira do diabo lidar com o deprimido, mas usando a maneira divina. Perto está o Senhor. Então Deus diz que Ele está com você. Segundo ponto, Deus diz, sabe o que? Filho, eu entendo você. E sabe por que Ele entende você? Eu vou lhe mostrar aqui. Mateus capítulo 26. Vamos ler a partir do verso 37. Jesus estava no Getsêmani, momentos antes de ele ser preso pelos soldados romanos e ser crucificado. E olha o que acontece, verso 37. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Deus diz que entendo você, porque um dia Jesus ficou bastante deprimido. Ele sabe o que é sentir o medo da morte. Ele sabe o que é angustiar-se profundamente. Por isso o Salvador compreende você. E a terceira mensagem que Deus tem para você é o seguinte: filho, eu vou ajudar você.